Olha só, preenchi bem preenchidinho aqui o rostinho dela, né? Deixei os olhinhos, narizinho, boquinha sem preencher e a orelhinha, né? Que está aqui no cantinho. Se você observar aí o seu projeto, você vai ver que aqui tem uns fiozinhos de cabelo. E eu normalmente sempre faço isso, gente. Eu cubro e depois eu venho com o cabelinho por cima, tá? Porque fica difícil ficar contornando esses fiozinhos, né? Não tem condição pra isso. Mas, ó, preenchi bem preenchido com o pincel 10 aqui o rostinho dela com o areia, tá? Agora a gente vai começar a sombrear. Eu sempre começo sombreando aqui pela parte de cima. Ó, tem aqui esse pedacinho de próximo ao cabelo, ao chapéu. Então, com cuidado, eu coloco minha tinta aqui, deposito, né? E venho, ó, espalhando, rebolando bem aqui o pincel, ó, pra não ficar marcado, ó. Já venho com minha tinta aqui por baixo dessa franjinha, ó. Minha tinta, ela já está um pouco seca. Olha só. Sobrei aqui, já venho aqui pro outro lado, ó. Sempre desço também um pouquinho assim, né, nas bochechinhas dela, por mais que elas ficam mais clara, né, como se fosse um contornozinho, ó. E volto já espalhando essa tinta, ó. Bem de leve, pouquinha tinta. Se eu ver que ficou marcado, ó, eu venho esfregando mais o pincel. Faço isso aqui do outro lado também, ó, aqui próximo, né, eu tenho aqui meus fiozinhos, então, eu vou descer aqui uma sombra, ó. Tiro o excesso de tinta do pincel e venho, ó, rebolando aqui o pincelzinho. Feito isso, já vou vir com tinta de um lado do pincel. Como eu estou trabalhando com pincel maior, gente, tem que ser pouquinha tinta, tá? Porque ele pega mais tinta. Ó, um pouquinho aqui embaixo do olhinho dela e faço, não é um risco reto, tá vendo? Ele faz, ó, uma arredondada aqui, dando volume à nossa bochecha, ó. Faço isso do outro lado também, ó. Aqui eu peguei mais tinta, então eu tiro o excesso no paninho e venho, ó, trabalhando. Até misturar bem as cores. Aqui agora, eu sinto que eu vou ter um pouquinho de dificuldade de trabalhar com ele, eu deixo ele, vou pegar o pincel número 6. Deixa eu tirar o excesso aqui dele, que eu vou usar ele aqui também pra espalhar mais minha tinta. Com tinta aqui, ó, pincel número 6 agora, no cantinho do olho, ó. Depositei pouco, venho com mais tinta. Vou dar uma sombreada boa aqui.
Se você vê que tem, né, pouca tinta, você vem, coloca mais e puxa mais, tá? Mas eu sempre recomendo você começar com pouco, gente, porque melhor você ter que vir e colocar mais, né? Do que você colocar demais aqui e não saber nem o que fazer depois, né? Ó. Vou ver um pouquinho aqui nesse cantinho. Vamos vir aqui na boquinha dela, ó. Depositei aqui minha tinta e vou trabalhando, ó. Olha que coisa mais linda que tá ficando, gente. Bem fofinha, mistura bem as tintas pra não ficar marcado, né? Ó. Antes de eu partir aqui pro meu narizinho, já vou vir aqui com tinta de um lado do meu pincel. E vou marcar a pálpebra dela aqui. Eu quero ela sequinha pra mim trabalhar uma sombra aqui depois. Acho que eu subi muito pra cima. Então, eu vou puxar um pouquinho pra baixo e vou marcar novamente. Tô clareando aqui com areia, porque eu coloquei minha pálpebra muito pra cima. Então, ó, com tinta de um lado do pincel. Marcadinha. Vou dar uma aprofundada aqui, que eu achei que tá muito apagadinho.
Pronto. Vou vir com areia, um pincel menor, que eu estou utilizando o pincel número 2, tá? Vou preencher aqui essa regiãozinha que eu deixei do narizinho. E eu sempre faço assim, tá, gente? Eu deixo pra fazer essa regiãozinha aqui do nariz tudo junto. Tem gente que contorna bem o narizinho, já vem sombreando o rosto, já sombreando aqui essa parte do nariz. Eu já faço diferente, eu já gosto de fazer essa região aqui, ó, por cima da boca, né, ao redor do meu nariz, quando eu venho trabalhar o narizinho. Porque aí se ficar torto, eu acho assim, que se ficar torto, acho que fica mais fácil de arrumar. Preenchi o narizinho com areia, eu vou vir com o castanho claro, vou vir aqui, ó, no meio da boquinha dela, ó. Puxa pra cima. Vou vir por baixo do nariz, aqui no cantinho, ó. E aí sim eu venho sombreando, ó. Do outro lado. O meu narizinho, ele não está totalmente de frente, o rostinho dela está meio virado, tá? Então, eu vou vir, ó, com a cavinha aqui embaixo, ó. Puxando aqui pro meio sombreado, ó. E aqui. Feito isso, vou vir com um pincel menor. Vou pegar o zero. Eu gosto de trabalhar o narizinho com pincelzinho zero, gente. Eu tinha um, abriu, fui e comprei outro. Vou vir com areia e vou meio que redesenhar aqui o meu narizinho, ó. Iluminando, né? Ó, essa parte. Eu tô com um negocinho aqui, deixa eu tentar tirar. É do tecido mesmo.
Vou vir com chocolate, um pincel zero. Fazer as narinas dela aqui. Dou uma passadinha aqui por baixo. Uma contornada aqui, ó. Aqui eu vou colocar um pouquinho do marrom. Ó. E agora eu volto aqui com o pincel zero. Prontinho meu narizinho. Vamos pintar esse olhinho. Vou vir aqui com o branco. O olhinho é outra coisa, gente. Eu gosto já de fazer os dois. Porque quando eu fazia um olhinho e finalizava, né, aquele olhinho e fazia o outro, às vezes meu olhinho ficava torto. Então, enquanto eu tô pintando aqui os dois, se eu ver que tá ficando torto, se eu ver que um tá maior do que o outro, né, se dá pra consertar, ainda eu consigo consertar. Agora, se eu pintar um, depois pintar o outro e ver que ficou torto, aquele lá que ficou, já tá seco, não vou ter como mexer, né? Então, eu gosto de fazer assim, já pintar os dois. Ó, branco, vou vir com o cinza lunar na parte de cima e aqui no cantinho, ó, coloco um pouquinho, puxo assim, e aqui em cima também, ó. Vou preencher meu olhinho com verde musgo claro. Ó, preencher. Verde musgo claro. Vou vir com verde oliva. Nessa parte de cima, fica, né, mais escuro, tem a sombra dos cílios, né, de tudo aqui, ó. Então, eu deixo uma parte maior. E espalho aqui a tinta, ó. Dou uma contornada aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Na parte de cima, mais tinta. Vou vir com o verde pântano. Vou dar uma contornada aqui no meu olhinho. E aqui, essa parte de cima, eu vou dar uma escurecida, ó.
outro lado, ó. Dou uma contornada aqui. E essa parte de cima eu escureço. Assim. Limpo o pincel no paninho, venho com um branco. Nessa parte de baixo eu vou dar uma clareada. Eu vejo que o branco pegou verde, então eu lavo meu pincel. Que é pra iluminar essa parte aqui. Ó. Do outro lado a mesma coisa. Venho com o preto. E com a pontinha do pincel eu venho consertando aqui, ó. Arrumando, deixando maiorzinha. Prontinho, agora vamos pintar o nosso olhinho, a boquinha, tá? Eu deixo secar aqui o branco pra me fazer os fiozinhos, tá? Os risquinhos do branco. Preciso que esse daqui que eu coloquei esteja seco. Enquanto vai secando, vai ficando no jeito de trabalhar o restante do olho, que vai ser mais no final mesmo que eu vou fazer, eu vou pintar a boquinha dela, tá? Já preencho aqui, ó, os dentinhos com o branco. Ó, preenchi com o branco. Vou vir com a enxugeirinha do cinza lunar aqui nos dentinhos, na parte de cima, ó. Dando uma leve sombra aqui. Vou vir com o pincel zero. Esse pincel zero que eu uso, gente, é o 421, tá? Da Contour. Vou preencher aqui os lábios dela com o rosé. Ó, rosé. Vou vir com vermelho profundo, aqui no cantinho, ó. E vou puxar pra baixo aqui, ó.
Na parte de cima, preencho também com o rosê. E venho com o vermelho profundo. Vou vir com o branco. Vou dar umas batidinhas aqui. E na parte de cima, olha, quase que eu estrago meu negócio aqui. Na parte de cima também. A tinta branca, quando ela não fica grossa, quando ela fica grossa, que você consegue amolecer ela, ela fica cheia desses negocinhos, né? E se a gente não cuidar, a gente estraga todo o trabalho da gente. Ó. Fica assim, por mais que o meu pincel ali é o 0, ele não alcança, né? É os cantinhos bonitinhos. Então, eu venho com um filete, ó. Vou desenhando os cantinhos da boquinha dela. Ó, com vermelho profundo. Pronto. Agora, com o pincel número 4, eu vou pintar esse cabelinho aqui da franja dela. Vou vir com o marrom no meio, ó. Ó, marrom. Terra queimada, contornando aqui a parte que eu tenho do meu chapeuzinho. Preencher aqui o restante. Preencher, a gente vai, ó, não vai ver unindo essas duas partes aqui, do marrom e o terra queimada. Aqui na parte de baixo, ó, deposito terra queimada e vou puxando pra cima. Ó. Aqui tem essa pontinha, eu faço, mas depois, né, se precisar, eu venho com um alfinete. Ó, fica assim essa parte aqui da nossa franja. Posso pegar um pouquinho do terra e fazer aqui, ó, uns fiozinhos por cima, marcando, né?
Vou preencher esse outro lado aqui. Nesse outro lado, eu vou usar o pincel 6. E o 4. Vou começar por essa parte aqui perto da minha orelha. Ó, por trás da orelha. Contornei aqui o meu chapeuzinho, ó. Tem um pedacinho bem escondidinho aqui de cabelo, ó. Só com terra queimada. Fica assim, tá? Agora, vamos com 6. Vou preencher toda essa parte aqui, ó. A parte do meio, no caso, ó. Com o marrom. Chego perto da flor com o marrom, perto do chapéu, ó. Ó, não vou fazer o fiozinho aqui agora. Aqui eu preenchi com marrom. Já venho com terra queimada, já contorno aqui o meu chapéu, ó. Aqui em cima. Já vou preenchendo para não dar tempo de secar e a gente ter dificuldade aqui para misturar uma tinta na outra, tá? A tinta marrom tem que estar molhadinha, ó. Vou contornar aqui também a minha flor. Deixa eu só terminar esse do chapéu aqui, deixar bonitinho. Cheguei na florzinha. E agora eu venho fazendo, né, aquela parte que temos embaixo, assim, ó, da nossa franja, ó.
com o pincel zero, vou vir aqui com areia, preencher aqui minha orelhinha, contornando aqui o brinquinho, tá? Ó, preenchi minha orelhinha. Vou vir com o castanho claro. No projeto, a gente tem um tracinho aqui dentro, parecendo um ponto de interrogação ao contrário, tá? Bem assim. E eu faço isso puxando pra dentro, ó. Tá? Tiro o excesso de tinta do pincel e eu vou tirar esse branco da orelha aqui, ó, com o amarelo, com castanho claro. Tô com negócio de amarelo pele, porque é a cor que eu vou usar aqui nos fiozinhos do meu cabelo. Ó, dei uma tonalidade mais ou menos aqui da cor da pele, tá? Vou pegar uma isquinha, mas uma isquinha mesmo, quase não dá pra ver, ainda peguei muito aqui, vou tirar no paninho, só vim com a sujeirinha aqui do marrom, aqui nessa parte de dentro, só pra dar uma, aqui por trás do meu brinquinho, ó. Vendo? Só uma sujeirinha mesmo, porque ele é um tom, vai ficar um tomzinho mais escuro que o castanho claro. Dá pra ficar mais bonitinho, ó. Um acabamento mais bonito. Venho com amarelo gema. Eu vou preencher aqui o meu brinquinho, ó. Venho com o siena natural na parte de baixo, vou sombrear. E com o branco na parte de cima, eu vou clarear. Vou vir com o pincel número 6. Com o vermelho tomate, eu vou preencher aqui, ó, essa parte do nosso chapéuzinho. Tô usando aqui o pincel número 6 e a cor é o vermelho tomate. Já vou preencher esse outro lado aqui também, ó,
contornando a minha flor, o meu chapeuzinho. Ó. Venho com o vermelho profundo e vamos sombrear aqui essa parte de baixo. Vou vir com a esquinha do vinho, tá? Nos cantinhos, gente, ó. Aqui nesse cantinho, um pouquinho do vinho. Puxa o excesso pros lados. Aqui, ó. Já puxando o excesso pro ladinho, ó. Aqui no cantinho da minha flor, ó. Vou tirar o vinho aqui do pincel e vou vir com o vermelho vivo. Vou dar uma iluminada aqui. Ó, mais aqui no centro. Posso puxar um pouquinho pra cá e pra lá. Pronto. Meus amores, agora eu vou preencher todo o nosso chapéu aqui de branco, tá? Vou virar assim pra caber ele todinho aqui na imagem. Vou preencher tudo de branco, tá? Preservando a nossa florzinha aqui, que eu vou pintar depois. Então, vou preencher ele todinho de branco. Eu vou usar aqui um pincel número 10 ou número 12, tá? E um menor para ir contornando as minhas florzinhas, fazendo os acabamentos aqui legalzinho, tá? Então, vamos preencher de branco aqui e vem pra gente sombrear aqui com o cinza lunar. Olha só, preenchi. As partes menores eu fiz com o pincel número 6, tá? Aqui ao redor da flor, eu fiz com o pincel número 6. O restante eu usei aqui o pincel número 12, pra poder preencher aqui com a tinta branca. E como vocês podem ver, gente, minha tinta branca tá uma maravilha, né? Olha o tanto de negocinho que ficou aqui. Agora, a gente vai trabalhar o sombreado
do chapeuzinho da nossa boneca. E eu meio que fiz por rumo meu aqui, mas ele tem aí no seu projeto, tá? Ó, aqui tem essa dobrinha, tá? Aqui tem uma dobrinha, então eu já pego aqui assim, ó. Puxo pra cá e puxo pra baixo. Sai de trás daqui dessa faixinha vermelha, então coloco aqui também cinza lunar, gente, ó. Puxei pra cá, tá? Tá com um pouco de excesso de tinta branca aqui, deixa eu tirar. Pra ficar melhor aqui. Ó, cinza lunar. Fiz a curvinha e puxei pra baixo. Vamos para a próxima curva. Bem aqui em cima tem uma curvinha. Passo aqui o cinza lunar, ó. Vem assim, né? Então, passo aqui, ó, e vou puxar pra cá. Ó, e mistura bem aqui essa tinta, ó. Certo? Vamos continuar aqui. Aqui, ó, vem, né? Faz, ó, vem pra cá. Passei aqui, vou puxar pra cá. Tiro o excesso no paninho e, ó, vai trabalhando pra não ficar marcado. Some com a tinta. Aqui também tem uma curvinha, aqui, ó. Então, coloco o cinza lunar e puxo pra baixo. Aqui eu vou trabalhar com um pincel menor, os detalhezinhos aqui. Como eu já passei esse daqui, eu espalho, ó. Aqui assim eu tenho um outra dobrinha. Passei, puxo pra cá. Vou pegar aqui meu pincel número 6. Vou trabalhar aqui esse cantinho, ó. Cinza lunar. Aqui eu vou pegar cinza lunar. Deixa eu pegar aqui meu pincel. Vou tirar o excesso aqui no pratinho, tá? Ó, peguei com o pincel, tiro o excesso aqui, ó. Espalha bem. Vou vir, ó, contornar aqui, ó. E espalha a tinta, ó. Vou fazer a mesma coisa na parte de cima. Pega a tinta no pincel e esparrama no pincel mesmo, ó. Espalhando entre as cerdas, né? Pra não ficar só ali na pontinha. Vou vir aqui na parte de cima, fazer a mesma coisa, ó. Contorno, ó. E venho, ó,
espalhando. Deixa o pincel leve, que aí você consegue trabalhar bem aqui, ó. Prontinho o nosso chapeuzinho. Vou arrumar aqui antes que eu esqueça, né? Agora, vamos pintar a nossa flor. Vou usar o pincel número 4 para pintar minha florzinha. Vou vir com o amarelo gema. Próximo miolinho por baixo das pétalas, ó. Venho com o marfim. Vou vir com o laranja. Como ela é uma pétala que está por baixo das duas aqui, vem próximo ao meu miolinho com um pouquinho do laranja. E aqui, ó, tô uma espalhadinha. Vamos para a próxima, vou pegar essa daqui que está por baixo dessa. Com amarelo gema. Vou subindo pra cima, passo um pouquinho do meio pra cima. Venho com o marfim. E com o laranja, próximo ao miolinho. E ela está por baixo dessa pétala, então, eu coloco um pouquinho aqui também. Dou uma puxadinha. Vamos nessa daqui. Está aqui por baixo, ó. Com amarelo gema. Pode ser amarelo ouro. Pode pintar sua flor de outra cor. Marfim. O marfim é uma cor bem clara, então depois, tá? Eu venho retocar o marfim. Aqui embaixo, um pouquinho do laranja, dou uma puxadinha assim, ó, com o pincel em pé.
E um pouquinho do laranja, como ela está por cima de todas das duas aqui, o laranja vai só aqui no meio, tá? Puxa um pouquinho com o pincel em pé. Fazendo esses vincos. Vamos ao miolinho. Siena natural. Marrom na parte de baixo, ó. No meio, vou vir com uma isquinha do branco, dando uma iluminadinha aqui. Uma iluminadinha aqui em cima. Vou pegar meu pincel menor, vou pegar aqui o número 2. Vou vir com sépia. Dou umas batidinhas pro lado de fora. E com o filete, uma florzinha bem simplesinha também, sem muita. Depois eu vou retocar ainda o marfim, porque o marfim é quase igual o branco, né? Branco em cima de outra cor, ele, depois de seco, ele some. E o marfim, pior ainda. O marfim, ele parece que é uma cor meio transparente, sabe? Ele aparece a cor de baixo. Então, fiz um pouquinho ali com o sépia, eu vou fazer com um pouquinho do marfim, ou branco, tá? Vou pegar o marfim aqui, que tá mais líquido. Meu branco não tá muito convertido, não. Ó, depois eu retoco o marfim. Finalizada a nossa flor, nosso chapéu, agora, meus amores, a gente vai pra parte final da nossa pintura, né? Fazer os cílios, o brilhinho dos olhos, os fiozinhos de cabelo, fazer o que tiver que fazer aqui na parte de acabamento, né? Então, vou começar aqui com os cílios. Eu vou diluir um pouquinho do meu terra queimada, tá? Com o preto. Metade do terra queimada, metade do preto. Eu vou usar aqui o Castelo E508-000, tá? Você usa um filetezinho aí que você goste. Antes de eu trabalhar os cílios, mas eu já ia esquecendo, eu vou fazer aqui com o rosa chá o brush dela, tá? E vou subir uma sombra aqui. Subir uma sombra. Então, vou pegar aqui um pouquinho do meu rosa chá, vou, ó, tirar o excesso no pratinho, tá? Vou vir aqui no rosto dela. Se eu ver que tem muita tinta, eu volto com ele no pano, mas, ó, tá bom pra mim. Ó, movimentos circulares. Eu vou vir aqui, ó, em cima, um pouquinho.
Pronto, agora vamos aos cílios. Vamos ver se minha tinta tá boa aqui. Aqui, gente, eu misturei, tá? O preto com terra queimada. Mas, se quiser trabalhar só com preto, tá? Pode ser também, o cabelo dela é escuro, né? O meu aqui eu não quis deixar ele totalmente preto. E o terra queimada ia ficar muito claro também. Então, eu escureci um pouquinho com o preto. A sobrancelha dela aqui tem no projeto, gente. Só que o meu aqui eu não tô enxergando, não. Então, eu vou fazer meio que a mão livre mesmo, tá? Mas a sobrancelha do projeto é bonitinha. Eu risquei ela até pra fazer, mas eu não... Uma que minha vista não tá ajudando muito esses últimos dias, não. Eu tô sem money pra poder fazer meu óculos.
Ó, me sobrou tinta aqui no meu pratinho. E eu vou usar ela com o pincel número 4 pra fazer uns fiozinhos aqui na testa dela, tá? Os fiozinhos que descem. Com tinta de um lado do pincel. Deixo o meu pincel em pé, e ó. E puxo. Ó, vou usando, né? Aonde dá pra mim usar a tinta, ó. Onde tinha meu terra queimada, eu vou colocando essa sombrinha aqui. Com a minha tinta branca e o fundo aqui do meu pincel, vou trabalhar, ó, o brilhinho dos olhos dela. Com o pincel número 4 e o amarelo pele, eu vou trabalhar aqui os fiozinhos do meu cabelo. Pegando tinta de um lado do pincel
Pincelzinho em pé, ó. Aqui embaixo eu não coloco, tá? Muita sombra não, muita luz não. Tá bem escondidinho esse cabelinho aqui. Tô vindo com aquela misturinha.
Gente, tá linda a nossa boneca. Eu vou vir com o vermelho profundo. Vou marcando assim, ó, a sombra de algumas bolinhas, tá? Das maiores que eu vou estar colocando, ó. Marquei a sombra, venho com a tinta branca. E com a ponta do pincel faço umas menores. Aqui na blusinha. Vou vir marcar aqui essa luz que eu coloquei no verde, ó. Vou vir com o vinho. Gente, eu não sei, eu pausei aqui e esqueci de voltar, eu acho. Mas, ó, vim aqui com o vinho, tá? Contornei, ó, aqui por dentro, tá? E aqui eu vou contornar aqui, ó, tá? Nesse sentido aqui do desenho. Por dentro, tá? Vou fazer um risco por dentro, ó. E aqui por fora, uma rendinha. Tô fazendo com vinho, mas se você quiser fazer com branco, tá? Para destacar mais. Achei que com vinho ficou bem delicadinho. Aqui no na manguinha também vou fazer um tracinho em cima do verde. E vou fazer a rendinha aqui embaixo. Na luvinha, deixa eu ver onde tá pegando aqui. Na luvinha também, ó. Aqui agora, meus amores, nossa boneca está pronta. O que que eu vou fazer? Eu vou retocar aqui o marfim, tá? Ainda está um pouco úmido, mas eu já vou retocar aqui.
Prontinho. Olha só, gente, o resultado da pintura da nossa boneca. Gente, ficou muito lindo. Olha a outra aqui, ficou igual. Olha. Lindas, linda, 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 tá? Dá a sensação que essa daqui tá mais morena, né? A cor dela tá mais escura, porque ainda está molhadinho, né? Daqui eu pintei e já tá sequinha. Aqui agora, eu vou bater esse stencil aqui, que eu bati nessa, tá? Mas aí, gente, é opcional, tá? Tanto que eu deixei por último, porque aí quem quiser bater, bate, quem não quiser, não precisa ser exatamente o mesmo stencil, tá? Se você tiver um stencil que seja assim, de tirinha, vai ficar legal, tá? O meu aqui ainda tá sujinho, vou usar ele assim mesmo. Esse da stencil aqui, gente, deixa eu ver aqui, em algum lugar tem, é da LitoArt, tá? Deixa eu só ver aqui, ó. Ele é da LitoArt, deixa eu ver se consigo focar aqui, ó. Ver, LitoArt, ó, LitoArt. E a numeração dele é essa daqui, ó. STE 341, tá? Da LitoArt, STE 341. É esse aqui que eu vou estar utilizando, tá? Eu vou fazer um lado e vou vir mostrar pra vocês como que eu fiz no outro lado. Olha só, já fiz aqui de um lado. Olha como que fica lindo, gente. Aqui eu usei rosé e vermelho profundo, tá? Acho que ficou tudo a ver com a pintura ali. Eu coloco o meu stencil, ó, com essa fita, tá? Transparente, ó. Porque na hora que vem passando aqui nessas pontinhas aqui, acaba aqui passando pro tecido. Então, eu coloco bem rente aqui, ó, já prendendo o meu stencil no tecido, tá vendo? Porque daí na hora que eu vim fazer essas pontinhas aqui, não vai passar. E pra mim fazer isso, eu pego aqui, eu tô trabalhando só com a mão aqui, gente, porque senão não vai dar certo. Eu pego aqui minha tinta, ó, bato aqui no pratinho, só pra poder, né, na hora que vim pra cá não vir aquele excesso de tinta. E vou passando, ó, eu começo das pontas aqui pra lá. Com cuidado pra não pegar em cima da pintura que já foi feita, né, aqui da boneca. Mas procurando não deixar também aquele espaço vazio entre a boneca e o stencil. Eu gosto assim. Eu já vi também que fazem, tipo um degradezinho, vai sumindo, né? Perto da boneca. Começa daqui pra lá assim, fica bonito também, tá? Ó, o esfumado, né? Quando vai chegando perto da boneca, vai sumindo. Vou fazendo assim, ó. Movimentos circulares, tem gente que dá batidinhas, tem gente que já faz assim, tá? Eu trabalho assim, tá? Dependendo do stencil, movimentos circulares. E vou fazendo assim, meus amores, até completar toda, ó, a minha pintura aqui, ó. Comecei dali de cima, deixo o meio, ó. O meio eu vou trabalhar com as duas tintas. Vou pegando mais tinta aqui, batendo e vou vindo, ó, já aqui nessa parte, ó. Movimentos circulares. Aqui tem o cabelo, então eu evito chegar muito perto ali dos fiozinhos de cabelo para não cobrir, né? Mas, ó, seguindo no projeto, ó. Ó, fiz as pontinhas de cima e de baixo. Agora, eu vou vir no meio, tá? Vou fazer a mesma coisa, vou preencher o meio, que é mais rápido. Ó, feito isso, venho com o vermelho profundo. Ó, pego um pouquinho do vermelho profundo, dou uma batidinha lá no prato, só pra misturar aqui a tinta no pincel. E, ó, e venho aqui no meio.
Tá manchando aqui o meio com o vermelho profundo. Não vou colocar muito, porque eu não quero, assim, muito no vermelho, sabe? Eu quero que fique mais suavezinho, mais pro lado do rosa. Mas com esse tom, assim, de degradezinho, sabe? No meio mais escuro e as pontinhas mais claras. E pode ser vice-versa, tá? Põe o vermelho profundo nas pontas e no meio o rosé. Olha só. Prontinho. Aí é só tirar o stencil. Deixa eu tirar esse pincel aqui, porque... E fica essa coisa mais linda do mundo, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha só. Fica muito lindo com o stencil. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, tá? Ativa o sininho, deixe o seu like. Faça a saia, gente. O passo a passo da saia que eu coloquei nela já tem aqui no canal, tá? O link tá na descrição do vídeo. Tudo bem? E até a nossa próxima videoaula. Aí aperta no botão vermelho do inscrito. Até a nossa próxima videoaula. Que tá aqui embaixo. Vocês ouviram, né? Se inscreva aí no canal, gente, no botãozinho vermelho que tá aí embaixo. Até a nossa próxima videoaula e que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Tchau!